Olá, você sabia que é possível gerenciar portfólio de projetos através do Planner? Não somente projetos individuais? Hoje eu vou mostrar como é possível ter relatórios executivos automáticos, como é possível enxergar o portfólio de projetos prioritários e de cada área num lugar único, seguro, com uma segurança específica, onde cada um enxerga apenas seus projetos. Então vamos lá, meu nome é Leandro, diretor da ML Pro. Trabalho há mais de 20 anos com a ferramenta e vou mostrar isso hoje, como é possível isso. Bom, primeira coisa, entrando aqui no Planner, né? Planner pronto Cloud, pronto Microsoft, ou mesmo se tiver no Office 365 tem o Planner aqui, eu entro e entro no Planner. Só que o Planner, o que acontece? Ele é uma junção de projetos, ele não tem uma centralização realmente de portfólio de projetos. Eu poder enxergar todo esse meu portfólio. Eu consigo enxergar um projeto, outro, tudo, os projetos estão aqui, enquadro, linha do tempo, que eu mostrei nos vídeos, tudo, caminho crítico, tudo, metas, outro vídeo, devo fazer um vídeo novo de metas também, então tem uma série de itens que é possível. Só que assim, enxergar portfólio de projetos não é simplesmente estar com eles aqui. Eu tenho que ter relatórios, eu tenho que ter campos de empresa, e isso aqui não é possível. Para isso, eu preciso trabalhar com Power Apps. E trabalhando com Planner Power Apps, eu consigo trabalhar num ambiente onde eu consigo enxergar esse portfólio de projetos, é isso que eu vou estar mostrando. Então, esse mesmo projeto, eu consigo pegar, entrar lá no ambiente de PSA Easy, que é nossa ferramenta baseada no Power Apps, tá? A gente desenvolveu isso, e enxergar esse portfólio. Então, eu consigo enxergar todos os meus projetos e cada projeto poder ter um farol, prioridade, data de início, término, esforço previsto para ele, porcentagem concluída, todas as informações. E eu posso clicar, esse projeto está em vermelho, é crítico. Então, eu vou lá clicar em cima dele, que era o mesmo que eu estava trabalhando lá. Eu consigo ter algumas informações a mais. Essas informações a mais é um cabeçalho, é um project chart, né, onde eu tenho todas as informações do meu projeto, principalmente. Por exemplo, o código do projeto, a descrição, o proprietário, programa que faz parte, o departamento do projeto, tudo. E com isso, tendo todas as informações aqui, eu consigo pegar e tratar isso e filtrar e agrupar os projetos. E essa é a ideia. Além disso, eu vou ter também as tarefas. No caso das tarefas, é a mesma estrutura que aparece lá no Planner. Então, se eu clicar, inclusive, abrir no Planner, ele vai pegar, abrir o mesmo cronograma que está aqui, tá? Ele vai abrir no Planner, ele está abrindo aqui. Então, ele vai abrir esse cronograma aqui, que é o mesmo que está aqui. Então, o PSA Easy centraliza isso e traz um módulo que é de cronograma, mas não é a única coisa do projeto. Por exemplo, eu posso trabalhar com riscos, tendo todos os riscos dos projetos aqui, o risco que está em dia, que está atrasado de revisão, tudo eu consigo enxergar aqui e conseguir acompanhar como é que está isso. Eu consigo enxergar os problemas também. Que problema foi realizado no prazo, que problema foi cancelado, então que problema está atrasado para resolver, tem um prazo, normalmente a gente estabelece um prazo para o problema estar resolvido. Se esse problema ultrapassa esse prazo limite, daí ele entra em atraso. Então tem um pouquinho de metodologia aí, tá bom? Mesma coisa para risco, tá? Então a gente tem a lógica de risco ali de ter os riscos associados ao projeto. Então se eu estou continuamente analisando, verificando, está tudo em dia, eu estou monitorando esse risco, ele está ok? Se ele estiver sem revisão, tudo esqueceram ou por algum motivo não foi tratado isso, ele fica em atraso. Tá? Então eu vou ter outras listas também, por exemplo, de de bordo, tá? Que auxiliar ao projeto, são todas as informações relevantes ao projeto. Eu vou ter calendário, onde eu consigo definir um prazo e, de repente, ter um calendário particular, com os feriados da empresa, tudo. Isso só é possível através do Power Apps. Somente com o Planner lá, eu não consigo configurar essa parte de calendário da empresa. Então, vou ter tudo isso. Eu vou ter também uma série de outras listas aqui, a gente baseando no PMBOK e baseou essas configurações no PMBOK, mas a gente adequa conforme cada empresa, como é que a gente trabalha. É um ambiente bem maleável, com baixo nível de código, que a gente consegue trabalhar com tudo isso. Cadastrando todas essas informações, tem uma parte interessante, que é a parte de relatórios. Como é que funciona relatórios? Eu consigo trabalhar com relatórios onde eu consigo enxergar os projetos, tá? Então, eu consigo selecionar, por exemplo,
enxergar todos os projetos num local, que é um relatório desenvolvido em Power BI, que a gente consegue ter todos os projetos aqui no único local. Onde eu consigo ver que projeto está vindo do Planner, que projeto eu estou vindo de MPP, do arquivo MPP. A gente está desenvolvendo um método para pegar esse MPP e carregar para dentro do PSA. Então, se alguns projetos lá no Project Online eu não tiver como migrar para o Planner, e essa opção que a gente está indicando, a gente consegue manter ele com o MPP, com o arquivo MPP, e daí colocar isso em cima de relatórios e tudo. A gente tem um desenvolvimento para isso, é um desenvolvimento próprio, o ML Pro, mas a gente consegue fazer isso. A ideia é que eu tenho relatórios, por exemplo, de portfólio ou dashboard de projetos, nesse caso, tá? Que eu posso selecionar um departamento e poder conversar numa reunião de departamento, falando como é que estão os projetos. Então, consigo falar do projeto, consigo ver o proprietário, consigo agrupar para o proprietário, por exemplo, daí cada um fala dos seus projetos, e a data de término que está inicialmente prevista, revisada, quantos dias de atraso tem, tá? Poderia filtrar ou mesmo classificar eles somente pelos que estão mais atrasados aqui, tá? Também consigo ter problemas, plano de ação, onde eu posso pegar e clicar nesse problema e entrar já no problema aqui. Então, esse é o problema deste projeto aqui. Então, eu consigo ver ele. Então, numa reunião, a pessoa está falando e está falando de um problema e não está cadastrado, então eu consigo enxergar quem não cadastrou um problema. Ok? Outro item que a gente tem desenvolvido esse relatório é que é português e inglês, tá? Ele vai lá trocar de português para inglês, faz isso, inclusive pega a parte de valor, tudo. Então, a gente tem bastante relatórios desenvolvidos, isso é bem interessante, porque são relatórios de mercado. Então, esse aqui é um relatório, a gente vai ter relatório de portfólio também, onde eu consigo enxergar os meus projetos num portfólio. Então, eu tenho lá 100, 200 projetos, nesse caso, 59 projetos. Então, eu consigo enxergar desses 59, quantos estão em vermelho? Ah, tem 12. Posso clicar aqui, enxergar esses 12 e ver quais são os 12 que estão em vermelho. Ah, mas eu quero saber só os que estão de alta prioridade e média prioridade. Ou crítico, né? Crítico. Alto e crítico, médio não. Então são esses daqui. Ah, vamos incluir o médio. Então são esses daqui, eu consigo ver, são 10 projetos que têm uma prioridade alta. Então eu consigo enxergar eles e trabalhar o que está acontecendo, tudo, de repente selecionar a área, seja o que for. Também eu posso enxergar por fase do projeto, só o que está em execução. Vou lá e clicar o que está em execução, consigo enxergar, tá? Consigo selecionar o status de repente, e selecionar só o que não está a iniciar, só o que estiver atrasado, por exemplo, atraso crítico, atraso moderado, o restante eu não quero ver. Então está aqui, eu consigo pegar e enxergar os status dos projetos que estão em execução e que estão atrasados, ok? Então eu consigo ver isso e consigo ter mais relatórios relacionados a isso. Eu falei de riscos, problemas, eu posso ter relatórios de riscos, problemas, relatório de riscos mostrando todos os riscos do projeto, quais projetos estão atrasados, clicar aqui, enxergar desses riscos quais são, tem alta exposição, tá? Um mapa de exposição de risco. Ou mesmo enxergar aqui quais estão vencidos, quais não estão, qual o risco que está, se tem alguma determinada área, tudo, conseguir fazendo isso aqui. A gente tem muitos relatórios, tá? Então esse aqui é um exemplo, eu posso ter outro exemplo de relatório. Então a gente tem muitos modelos, a gente vai desenvolvendo conforme o cliente, mas vocês podem desenvolver a partir disso o de vocês, tá? Então é bem para isso. É um ambiente de portfólio de projetos que a Microsoft indica e a gente tem bastante item desenvolvido aqui dentro, tá? Ah, acho que é isso que eu tinha para hoje, tá? Essa parte de portfólio está mostrando, a gente vai ter, ó, só para ter uma ideia, a gente tem 46 relatórios aqui já de cara, então a gente consegue desenvolver mais para vocês conforme a necessidade, tá? É, e, por análise de recurso, análise de capacidade do recurso, QA de projetos, um RAP, relatório de acompanhamento de projetos, tá? Numa única página aparecer as informações mais relevantes, né? E enxergar o on-page report, o relatório de acompanhamento de projetos é um relatório extenso, botando todos os riscos, todos os problemas do projeto, enxergando como um todo o projeto, né? Enxergando os riscos do projeto, os problemas dos projetos, o cronograma resumo do projeto, e aí vai, tá? Uma outra opção também é chegar a um on-page report, onde eu enxergo um único projeto e como é que ele está. Então eu vou lá selecionar e esse um on-page report eu consigo chegar o que está atrasado, o que está em andamento, está finalizado, a curva S de andamento do projeto,
os riscos, os problemas, plano de ação, uma série de informação que é possível enxergar e a gente customiza conforme a necessidade do cliente. Vocês podem também customizar, tá? A gente disponibiliza isso quando fecha um contrato com a gente consegue habilitar todo esse tipo de função, tá? E essa ferramenta chama PSA Easy da ML Pro, que foi desenvolvida em cima do Power Apps e que é o recomendado da Microsoft para desenvolver na ferramenta do Planner, tá? E para cá, nesse caso é o Planner Premium, tá? É o Planner Premium que permite a gente colocar tudo isso e inserir esses cronogramas nesse formato. Tem outros itens que eu devo mostrar mais à frente, a parte de gestão de demandas, por exemplo, tá? E voltar nos relatórios falando também disso um pouco mais. E devo avançar mais em algumas outras vídeos falando um pouquinho sobre essa parte de Power Apps com o Planner, tá ok? Obrigado para todos e se gostaram do vídeo, dá o like, tudo, que incentiva bastante a estar fazendo novos vídeos. E tem outros vídeos relacionados a isso, tudo. A gente tem playlist, fiquem à vontade para olhar as playlists e seguir para o próximo vídeo aqui. A gente sempre recomenda dois, que tem um relação com o outro, então fica à vontade para clicar e assistir o próximo vídeo, tá ok? Obrigado e até logo!